cedi a panela de pressão elétrica. E eu trouxe aqui nesse vídeo, antes de abrir, antes de usar pela primeira vez, para a gente fazer uma comparação entre a panela elétrica de pressão e a minha boa e velha panela de pressão tradicional. Que essa é meu xodó, eu uso muito, adoro essa panela, acho ela prática de fazer os preparos, prática de lavar, muito boa. E nós vamos fazer aqui um teste de fogo, preparando a mesma receita do zero nas duas, para comparar, para entender o que funciona melhor. Eu de verdade não sei a resposta, a gente vai descobrir ao longo desse vídeo, mas eu quero contar por que eu decidi comprar uma panela de pressão elétrica, já que eu gosto tanto dessa aqui e que eu uso ela bastante. Primeiro motivo, eu estava precisando de um método que eu deixasse cozinhando aqui, preparando minhas marmitas sozinho, enquanto eu fosse fazendo outras coisas em casa. Então, às vezes, eu sei que todo mundo tem esse problema aqui também. Por exemplo, Lu, eu quero deixar as coisas fazendo enquanto eu vou arrumando a casa, eu vou organizando as coisas, deixo um feijão cozinhando, deixo um frango desfiando, porque ela tem a função, ela é muito segura, parece que são 10 formas de segurança diferentes, e além disso, ela tem um preparo de estabelecer o tempo. Então eu coloco ali o tempo X que eu preciso para preparar aquela refeição, aquele prato, ela vai ficar preparando e na hora que finalizar o preparo, ela mesma vai desligar de forma automática, mantendo o alimento aquecido, e isso eu já não tenho com essa panela, me deixando um pouco mais preocupada, eu fico na cozinha o tempo todo, fico observando, retiro a pressão. Então acredito que também tem um outro ponto que essa panela aqui demora um pouco mais para a gente retirar a pressão, essa não, diz que faz super rápido. E tem um outro motivo que essa aqui tem 3 níveis de pressão. Além de preparar o alimento na pressão, tem 3 níveis diferentes que a gente pode coordenar, o que não tem nessa. Inclusive o teste hoje é de fogo, porque eu peguei uma carne, aqui eu tô com um A100, que nós vamos fazer uma carne de panela, bem saborosa, bem suculenta, um prato completo, que lógico, vai virar marmita, vai ficar congelada, eu vou levar para congelar, para ser minha refeição da semana, mas eu vou pegar a receita e fazer nas duas, porque eu sei que essa panela aqui demora bastante para cozinhar um tipo de carne assim, pelo menos uns 40, 50 minutos. Então eu acredito que vai ser melhor nesse sentido. Um outro ponto é que essa panela que eu tenho atualmente, ela só cabe em 4,5 litros. E essa panela aqui eu comprei ela de 6 litros para caber um pouco mais, porque às vezes eu quero fazer um tanto de frango desfiado de uma vez, um tanto de carne desfiada de uma vez, e eu acredito que vai ser melhor. Além disso, eu acredito que deve ser um pouco mais fácil de lavar, de limpar que essa. Mas eu só vou saber na prática junto com vocês, então eu quero testar, eu vou falando sobre o tempo, como que tá funcionando, quanto tempo que demorou, barulho, se grelha bem, se faz as coisas certinho, eu quero testar e mostrar a verdade aqui para vocês. Eu vou colocar esses ingredientes, então, aqui pro lado, já eu mostro o que a gente vai usar e vou abrir a caixa pra gente ver como é que a panela, como é que ela vem, o que vem junto dela. Já aqui na caixa tem alguns detalhes importantes. 15 programas de cozimento, inclui fritar, refogar, cozinhar e função cozinhar lento, achei legal. 3 níveis de pressão, alcança o ponto certo e de variados alimentos, com esse nível baixo, médio e alto. A panela interna é antiaderente, então isso é muito bom, principalmente para lavar, é removível e fácil de limpar. É super segura, tem 10 dispositivos de segurança para sua tranquilidade. Função programar preparo, então programa o início do cozimento da sua receita para o horário que você preferir. E é durável e moderna, ela é feita de aço inox, é bem bonita. E eu escolhi, gente, porque eu pesquisei demais antes de comprar. Eu sou fã da Rita Lobo, né? E ela fez essa panela de pressão junto da Electrolux. Não tem nenhuma publicidade envolvida nesse vídeo, eu vou testar de verdade. E eu escolhi porque foi das panelas de pressão que eu vi as que tem mais elogios. E é lógico, também conferi com as minhas alunas. As minhas alunas do Cozinha Sem Panela falaram assim: Lu, você precisa começar a usar a panela de pressão elétrica, é muito prática, muito fácil. E eu sempre fui resistente, porque eu queria de verdade fazer na panela tradicional, achava que não precisava. Mas elas me contaram dos benefícios dessa panela aqui e realmente eu cedi. Então comprei uma panela 127, que é a voltagem aqui da minha região. A tomada dela não é a de 20 amperes, viu? Deixa eu conferir aqui. Não é. É aquela panela tradicional, é a tomada tradicional. Até gostei porque geralmente esses eletrodomésticos assim vêm com tomadas que precisam de uma amperagem maior. Não é o caso desse. Estava ansiosa para abrir. Eu não usei antes, eu falei assim, eu só vou usar na hora que eu for preparar junto de vocês em um vídeo. Então, ela é bem grande, ela não é pequena não. E parece ser bem bonita.
aqui a válvula dela, parece. Vamos ver o que está escrito. Certifique-se que a válvula de escape está em posição fechada. Antes de iniciar o funcionamento para evitar acidentes, não chegue perto da válvula de escape enquanto estiver a posição saída de vapor. Não toque na panela, não toque na tampa durante o cozimento para evitar acidentes. O manual de instruções está aqui, eu vou ler de maneira bem rápida e vai passando esse vídeo rápido aí, porque eu vou voltar aqui só para resumir para vocês o que é que tem que fazer antes de começar. Abri, procurei, pesquisei e vou embora desvendar todos os detalhes dessa panela de pressão. Primeira coisa, o pino dela de pressão ele fica aqui e nessa posição ele está aberto e nessa posição ele está fechado. Então a gente vai precisar usar aqui em breve. E aqui no painel vem alguns botões que são importantes. Programação do preparo, quando a gente quer colocar esse preparo para daqui a algum tempo, a gente clica aqui. O nível de pressão, que pode ser baixo, médio ou alto, eu achei isso aqui fantástico. E aí você consegue diminuir e aumentar. A seleção manual, caso você queira colocar você mesma, definir a quantidade de tempo, como que vai funcionar. O menu, para selecionar todos esses preparos aqui já vem pré-selecionados, que funcionam super bem, inclusive o de refogar, que a gente vai precisar. O tempo de preparo, para conseguir colocar quanto tempo que eu quero cozinhar o alimento. E o manter aquecido ou cancelar, para quando eu quero deixar a panela só aquecendo o preparo que eu fiz ou cancelar o preparo que eu já estou fazendo. Outro ponto que eu custei achar aqui era como que eu encaixava essa panela, e aqui tem um triângulozinho e na tampa também tem um triângulozinho que é onde a gente encaixa para travar e destravar a panela. Então sempre quando ela está nessa posição ela está travada e quando ela está nessa posição ela está destravada, pode ser aberta. Combinado? Vamos embora começar. Tô ansiosa e preparada para começar. Então, estamos começando agora. Combinado, já vou olhar meu horário aqui no relógio para a gente ver mais ou menos quanto tempo. E a gente vai contabilizando o tempo também. E eu vou começar os dois preparos juntos para a gente testar, fazendo a mesma quantidade em cada uma das panelas para ver como vai funcionar. Combinado? Vou compartilhar de forma fiel o que eu tô achando. Então, vamos lá. Fogo da panela para aquecer, tudo certo. E aqui na panela de pressão elétrica também precisa ser preparado dessa forma. Eu vou abrir, só não pode quebrar. Vou colocar aqui em menu e vou colocar no 5, que é o refogar, tá? Então vou colocar nesses dois, ela vai apitar assim que estiver disponível. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite e aqui uma colher de sopa de azeite. Vou colocar já a cebola, metade em cada um, que aí o que começar a borbulhar primeiro, a gente já vai saber qual que tá sendo mais rápido. Essa aqui já tá quente. Fogo, né, gente? É muito mais rápido. Provavelmente essa ali vai tá fria ainda. Vou colocar aqui a cebola. Tô usando metade de uma cebola em cada uma das preparações. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes também dessa carne de panela, que além de fazer a gente testar as duas panelas maravilhosas, é uma receita muito boa para congelar e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só, eu nem sei se eu me apresentei nesse vídeo. Eu tô achando que não. Se você está chegando aqui de paraquedas agora, meu nome é Luane Porto, eu sou médica nutróloga e eu tô aqui no meu canal toda semana postando vídeo novo para vocês, testando ingredientes, congelando refeições, ensinando preparos mais fáceis para otimizar a sua vida, para sua vida ficar mais fácil, inclusive te ensinando se realmente vale a pena comprar ou não eletrodomésticos como esse que está aqui, porque eu acho muito legal. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu estou sempre atenta às sugestões de vocês para fazer esses vídeos. Ficam incríveis e muito legais. Aqui ainda nenhum sinal e já está refogando, ele mostra aqui na tela, né? 30 minutos é o tempo que ele vai ficar refogando. Será que eu tirei o adesivo? Ai, não tirei, que delícia. Olha, isso aqui é bom. Adoro. Ficou faltando tirar esse adesivo. Então, 2 minutos, ainda não começou a aquecer e o de cá tá assim, perfeito, já na hora de adicionar a cebola. Já na hora de adicionar o alho, a cebola eu já adicionei. Tomar cuidado aqui para não queimar tudo. Vai fazer as duas preparações, fica doido, hein? Então, vamos embora. Eu vou adicionar metade do alho aqui, que tem 2 dentinhos de alho picadinho. Já vou colocar a nossa carne aqui dentro, tá? Para não queimar mais a cebola.
A gente não vai mexer em nada aqui por enquanto, até ela grelhar por completo, para não dar água. Desse lado a cebola também já tá perfeita. Em 3 minutinhos já aqueceu o prato, ficou muito bom. Já aqueceu a panela. E eu vou adicionar aqui o alho e vou adicionar a carne também. A sensação que eu tenho é que ela é menos quente, sabe? Mas pode ser só uma impressão mesmo. Começou a ficar sequinho o fundo, tá na hora de virar. A gente vai virar a carne aqui, sem mexer muito para não dar muita água. E vamos acrescentar os temperos. O bom é que a gente vai conseguir acompanhar por aqui. 9 minutos se passaram até então. Vou colocar o sal. Aqui desse lado e desse lado também. A pimenta do reino. Tô moendo na hora porque fica mais saborosa. Dos dois lados. Tomar maior cuidado aqui para não jogar tempero errado, duplicado aqui nas duas. Vou colocar também páprica picante. Dos dois lados. Um pouquinho de pimenta calabresa. Eu gosto de uma carne apimentadinha. E eu vou colocar também chimichurri. Dos dois lados. O ajuste de sal, do tempero, a gente vai fazendo à medida que a gente for fazendo a receita. Vou só cobrir com água as duas, na mesma quantidade. Então, assim, o ponto de tampar aproximadamente umas 2 xícaras de água, só para cobrir a carne. Ela solta muito líquido, então provavelmente vai soltar mais líquido aqui. E nós vamos tampar, combinado? Então já se passaram quantos minutos aqui? 12 minutos, não é isso? Deixa eu ver. 12 minutos, porque antes estavam 30. Então foi 12 minutos o tempo de refogar, ajustar tudo, etc e tal. E essa aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou apertar seleção manual. Não, eu vou cancelar para parar o refogado. Vou cancelar. Vou vir aqui em seleção manual. Vou colocar 40 minutos, que é o tempo que eu preciso. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar esse tempo. Eita, que eu preciso... Pronto, tempo de preparo, vou aumentar para 40, que é o tempo que eu preciso para cozinhar bem essa carne. Eu quero ela desfiando, desmanchando. E aí ele vai fazer um barulhinho, que é na hora que eu posso tampar. Então, selecionou, fez o barulho. Eu coloco a tampa, travo. Não deixo de conferir aqui se o pino tá coordenado para o fechado, que esse é ponto muito importante para ele pegar a pressão. É a mesma coisa disso aqui. Se a gente deixar ela aberta, não vai pegar a pressão do jeito que deve. Então tá fechado o pininho e tudo certo. Agora, ela fica girando assim até pegar a pressão. Na hora que ela pega a pressão, ela começa a contar os 40 minutos. Então, eu vou ver aqui quanto que vai ser exatamente, ó. 16 e 8. Agora. E aí eu vou falar em qual momento que as duas começaram a pegar a pressão. Aqui tem fogo médio, combinado? Porque se eu deixar fogo alto, ela acaba queimando e não fica legal e faz um barulho que vocês não fazem ideia. Tô rindo aqui. 16 e 14 e as duas panelas começaram a pressão no mesmo momento. Essa e essa. Então essa em fogo médio, essa aqui já tem 1 minuto, né? Marcou 1 minuto aqui, que foi exatamente o tempo de chegar aqui para mostrar para vocês. Então é o tempo necessário para iniciar a pressão. As duas estão iguais até então. E eu quero ver daqui 40 minutos como que vai estar. Então, assim que essa aqui apitar que o tempo acabou, eu venho tirar a pressão dessa também. Enquanto isso, você não fica enrolando, não. Sabe o que você vai fazer enquanto está esperando? Não vai ficar no celular, se não for vendo um vídeo do YouTube meu. Você pode ficar organizando a cozinha, ajustando todas as coisas, organizando os ingredientes, anotando o que você tem aí para preparar para as próximas semanas, comentando aqui embaixo desse vídeo, combinado? Então até daqui a pouco, já quase estou de volta, daqui 40 minutos. Ó, faltando 14 minutos para terminar o tempo, mas eu observei uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Barulho da panela de pressão tradicional. Barulho da panela de pressão elétrica. Nada. Tomara que essa aqui não tenha atrapalhado essa nossa análise. Mas pensa uma coisa que não faz barulho nenhum. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Tempo encerrado. Desligo aqui. Vou abrir. Agora são... Cadê meu telefone? Peraí. 16h55. Eu vou tirar a pressão dos dois. Vamos ver quem começa primeiro. Quem termina primeiro. E eu morro de medo. Eu vou sair daqui.
posso nem reclamar. 1 minuto. As duas juntas já soltaram a pressão. Agora eu vou abrir pra gente ver como que tá. Se as duas cozinharam bem essa comida aqui, pra gente já colocar os complementos e deixar mais uns 10 minutinhos. Vou abrir a panela de pressão aqui. A carne tá macia, tá bem desmanchando já. Alguns pedaços estão mais durinhos do que outros, mas ela tá macia no geral. Vamos ver a do lado de cá? Só destravar. E vamos ver. Essa aqui tem um pouco mais de líquido. Ela continuou com mais líquido que a outra. Por mais que eu tenha colocado a mesma quantidade, o líquido ficou igual. Agora eu tô com uma sensação que essa aqui tá mais dura. Sensação não, certeza que tá mais dura do que a outra. Gente, eu acho que ela tá mais dura do que a outra. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo. Vou tentar virar assim. Mas a carne tá bem dura mesmo. Eu teria que deixar aqui pelo menos mais uns 15 minutos, eu acredito. Muito, muito dura. Quem esperava por esse resultado? Eita, minha Nossa Senhora, vamos ver. Vou fechar aqui de novo a panela de pressão. Para colocar mais uns 15 minutos, vai precisar. Agora a desse lado de cá já tá praticamente pronta, acho que já dá para colocar os complementos. Lembrando que eu coloquei para preparar no modo alto de pressão, né? Nível de pressão alto. Então me deixa mais preocupada ainda. Então vamos embora. Modo alto de novo, seleção manual. E eu vou colocar por mais 15 minutos, porque eu acho que tá muito dura ainda. Muito mesmo. Então vou deixar aqui já para se preparar e começar. E desse lado de cá, eu já vou adicionar os complementos, que vão ser meia cenoura, que eu vou colocar a metade aqui, meia cenoura. Uma cenoura. E os complementos vão ser uma cenoura e meia, então tem 3 cenouras aqui dentro, eu vou colocar uma metade aqui e a outra do outro lado. Dividir direitinho para não ninguém sair na desvantagem. E eu vou colocar também mandioca. Como que eu guardo mandioca aqui em casa? Sempre para conservar por mais tempo. Já cortado os pedacinhos, eu retiro aquela parte do meio da fibra que incomoda mais na hora de mastigar. E é assim que eu faço para facilitar a minha vida. Então daqui já vai direto pro caldo. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. 12 pedaços em cada um para ser justa. E aí volta ele pro congelador. A mandioca, sim, é sempre do congelador direto para água fervendo, tá? Porque se ela descongelar, ela fica com a textura esquisita. Então tem que ser sempre assim para manter aquela textura perfeita. Na casa do meu sogro, tem muita plantação de mandioca. Então a gente tem muito aqui em casa, mas muito mesmo. Deve ter mais uns 6 desse aqui dentro. Já começou a pegar pressão aqui, vou virar para ficar com a pressão fechada tudo certinho. E desse lado de cá, eu vou colocar só um pouquinho mais de água. E vou fechar para cozinhar por mais 10 minutos. Então, vou colocar aqui o horário. 10 minutos. Então, 17h03 agora, 17h13, eu volto para desligar essa panela e a gente vê como que ficou. Enquanto isso, vai ficar faltando 5 minutos para essa senhora aqui, querida, se adiante. Ainda não começou a pegar a pressão. Deve começar já já. Ó, vamos lá. Preciso ser sincera. 17h13, o horário que eu falei que eu ia voltar aqui. E essa aqui ainda nem pegou a pressão. Vai começar a pegar a pressão agora, olha. Estão ouvindo? Assim naquele comecinho. Tá assim naquele comecinho. Enquanto essa do lado de cá, já passaram 10 minutos, ou seja, ficou 10 minutos para essa aqui pegar na pressão, basicamente. E tá faltando só 5 minutos. Então, o que eu vou fazer? Daqui mais ou menos uns 5 a 10 minutos eu retiro dessa. E essa aqui também, aí a gente vai ver como que vai estar. Vambora, 17h19. Vou tirar daqui 17h23, que vai ter dado 10 minutos de pressão com a mandioca e a cenoura depois que eu adicionei. Aqui, acabou. Agora, deixa eu tirar a pressão daqui de dentro. Tá voando o líquido. Tem medo, gente, eu vou sair daqui. Ainda não deu tempo dessa aqui, não. 3 minutos, tá? Bora. Tchan, tchararã. Tô curiosa. Se essa carne não cozinhou. Vou trazer vocês aqui pra pertinho pra ver. Ó,
Até pegar um prato, um garfo aqui. Pegar um pedaço aqui pra gente ver. De verdade. Não tá ruim de tudo, não. Vou até comer esse pedacinho que já tá aqui. Não está totalmente cozida, tá? Tá um pouquinho mais dura. Porém, como eu vou deixar mais 10 minutos com a mandioca e a cenoura, eu acho que ela vai chegar no ponto ideal, tá? Inclusive, 17h23, vou desligar essa panela do lado de cá. Combinado? Então, vou colocar igual eu fiz com a outra. Cenoura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou? Igualzinho, tá? As duas. Vou colocar um pouco mais de água para completar e não ficar pro lado de fora. Acho que vai precisar de mais um pouquinho. Deixa eu ver. Vou tampar aqui de novo. E volta, gente. Fechada. Fechada aqui também. Vou colocar, então, cancelar aqui. Seleção automática, tempo de preparo. Vou colocar mais 10 minutos. E já volto com essa. Vamos abrir na outra por enquanto? Então, vamos embora. Tchau pra vocês. Espera. Vamos lá? Veremos como estamos. Vou tirar com um garfo aqui pra gente ver. Só não pode explodir, né, gente? Vou pegar uma mandioca. Ali ainda não pegou pressão não, tá? Deixa eu ver quantas horas. 17h28. Cenoura. Que nem tá parecendo a mesma carne, né? Mas quero mostrar pra vocês. Olha essa carne, meu povo. Desmanchando. Mandioca perfeita. Cenoura desmanchando. Ô, gente, que delícia que tá, viu? Uma carninha de panela é tudo de bom. Enquanto isso, a querida aqui ainda não começou, não. Bora, gente! Pra finalizar esse prato, então, o que eu vou fazer? Eu gosto de quebrar a mandioca ao meio. E em alguns casos, para deixar o caldo um pouquinho mais grossinho, eu gosto de bater com um mixer um pouquinho da mandioca com o caldo do cozimento. E é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho da mandioca. Com 2 pedacinhos. Vou colocar também um pouquinho do caldo. Vou colocar umas 2 cenouras também, para deixar mais grosso. O líquido, vou colocar aqui dentro. Vou colocar mais perto para vocês verem como que vai ficar. Vou acertar o sal. Vou colocar um pouquinho mais de chimichurri. E vou acrescentar também salsinha e cebolinha, que eu já deixei picadinhos aqui, para dar um saborzinho de ervas aromáticas. E como ficamos aqui no final das contas, um caldinho delicioso, uma carninha de panela que eu amo, desmanchando. Então, se eu passar a colher aqui, ó, desmancha. E tá muito saboroso mesmo. Já tá pronto para congelar e para servir. Que rufem os tambores. É assim que fala? Bora! Ó. Agora eu quero ver. Tcharam! Conto com você, querida. Quanto tempo total que a gente gastou no final das contas? Agora são 17h49. Estou encerrando agora. Deixa eu lavar minha mão. Deixa eu ver se cozinhou mesmo. Vou fazer igual eu fiz com a outra para ser justa, tá?
cenoura, que não tá nem segurando o garfo, e um pedacinho de carne. E veremos. Olha lá, carne desfiando, tá bem macia. Cenoura cozidinha, mandioca cozida também, perfeita, maravilhosa. Nota 10. Em sabor estão iguais, tá? Perfeitas. Tempero igual, nada diferente. Essa realmente demorou um pouquinho a mais. Eu vou deixar aqui na tela quanto tempo a mais que foi, para vocês terem aí essa relação, essa diferença. E é claro que essas duas refeições aqui vão virar refeições para a semana. Esse prato, ele super funciona congelado. Eu vou finalizar esse aqui já já, batendo igual a gente já fez. Mas super funciona congelado, fica muito saboroso. E é uma opção super prática de você ter aí tanto para o almoço quanto para o jantar. Que é um prato saboroso como esse, uma carninha de panela feita assim com capricho, caldinho maravilhoso. É uma opção muito boa, que eu gosto bastante de ter aqui nas minhas refeições. Eu vou finalizar o outro aqui igual eu fiz com o primeiro, para mostrar para vocês como que ficou aqui na panela. Essa aqui dá um pouquinho mais de água do que essa outra, a elétrica, né? Dá um pouquinho mais de água que essa. Já vou colocar aqui dentro também. É bom que a gente demonstre aqui quanto que fica pronto o tempo. Vou colocar também a cebolinha e a salsinha. Pode ser coentro também, que fica muito bom. E vou misturar bem. Só para confirmar aqui com vocês o tempo, 17h55. Por aqui esse prato também ficou bem bonito, bem saboroso. E agora é só servir as refeições para a semana. Então eu gosto de colocar carne, um pedacinho de mandioca, cenoura no prato para ele ficar bem completo e um pouquinho de caldinho. A boca tá enchendo de água. Finalizados os preparos, montei aqui 8 refeições. Cada uma das panelas rendeu 4 refeições excelentes e fantásticas para congelar. Cardápios como esse de carne de panela, estrogonofe parmegiana, almôndega com massa, lasanha, estão dentro do Cozinha Sem Panela. Lá tem vários cardápios disponíveis específicos para congelar e para você ter refeições saudáveis aí a semana toda na sua casa. E esses já vão direto para o congelador. Eu amei gravar esse vídeo e gostei muito. E minhas considerações finais, principalmente. Acho que a boa e velha panela de pressão nunca vai sair daqui de casa. Mas essa, apesar de ter demorado um pouco mais, eu gostei muito por conta do tempo, que a gente não precisa se preocupar para fazer qualquer coisa em casa e não preocupar com a panela. Isso é um ponto muito positivo, a segurança que ela tem. E o segundo ponto, que também é muito legal, é o barulho. Então, às vezes, você quer deixar cozinhando uma coisa, enquanto você faz alguma outra coisa em casa, ela não faz barulho algum, e eu acho que isso é um ponto também muito positivo, muito legal. E, inclusive, eu quero voltar aqui testando essas outras opções de receita. Então, arroz integral, feijão, outros preparos de sopa, cozida, etc., que eu acho que vai valer a pena testar com a panela também para identificar o tempo. Eu acho que para carne, especificamente, principalmente a gente quer uma carne mais macia, mais molinha, a panela de pressão ela vai cumprir muito bem o papel e de uma forma um pouco mais rápida. Mas, de qualquer forma, foi muito bom, porque me surpreendeu. Eu não esperava esse resultado, eu quero saber se vocês também não esperavam esse resultado. Me contem aqui nos comentários e também me contem o que vocês querem me ver testando por aqui e preparando receitas para vocês. Até o próximo vídeo, fiquem ligados, porque sempre tem novidade por aqui.